Boa noite! O Saúde e Educação está no ar e o tema de hoje é a saúde do idoso. Fique conosco e saiba um pouquinho mais sobre esse tema. Boa noite! O Saúde e Educação está no ar e o tema de hoje é a saúde na terceira idade. E para falarmos sobre este tema, eu estou com o fisioterapeuta, o professor César Zanella, e o Dr. José Luiz Riani, médico especialista em saúde e envelhecimento. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Doutor, já vou começar com o senhor sobre a terminologia. Nós falamos sobre terceira idade, melhor idade, pessoa idosa. Quando a gente vai falar da saúde de pessoas acima dos 60, 65 anos, qual é o termo que devemos usar? Olha, oficialmente é idoso, né? Então é Estatuto do Idoso, Política Nacional do Idoso, mas tem sido usado também da pessoa idosa, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Os demais termos são normalmente mais populares, o terceira idade, mas às vezes o pessoal fala, não vamos usar o termo velho, porque velho associa com coisa degradada e tal. Mas, na verdade, o velho é carinhoso. Por exemplo, como é que a gente chama o pai da gente? Ô velho, vamos dar um abraço e tal. Ou as músicas que falam sobre pais, sobre idosos, falam velho meu, querido velho. Então, não é a palavra em si que vai fazer a diferença, é mais o sentido e o conteúdo que ela traz por trás. E professor, envelhecer, o corpo acompanha a mente ou o contrário? Como que é isso fisicamente pra gente? Então, com certeza o corpo acompanha a mente, né? Mas a gente também precisa pensar que enquanto a gente desenvolve habilidades cognitivas com o envelhecimento, a gente também tem uma degradação dos processos biológicos, né? Então, é algo que tem que se pensar. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em saúde, mas a gente não faz algo para cuidar da saúde. Doutor, e como conciliar esse envelhecimento do corpo e da mente? Os benefícios que as atividades físicas, que o convívio social, eles trazem tanto para as questões físicas quanto mentais ou emocionais. Se nós pegarmos as principais doenças que acometem a população idosa, como por exemplo o infarto do miocárdio, né, o derrame, o acidente vascular cerebral, diabetes, câncer, alguns tipos de câncer, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, a pessoa que tem uma alimentação saudável, atividade física, interação social, uma atividade profissional que lhe traga satisfação ao longo da vida, vai ter um bom envelhecimento, tanto físico quanto mental, protegido contra esse conjunto de doenças. E se elas forem acontecer, acontecerão mais tardiamente e com menos velocidade de progressão. E professor, o envelhecimento no nosso corpo, ele começa quando? Existe um momento específico? É uma questão polêmica, né? Alguns estudos mostram que para o indivíduo sedentário, a partir dos 20 anos de idade, você já pode começar a apresentar declínio de funções biológicas, inclusive da função muscular, né, que é uma das características principais que estão envolvidas com o envelhecimento, que é a sarcopenia, que é o processo de perda de massa muscular. Então, a partir dos 20 anos, para quem não cuida da saúde, precisa começar a se preocupar já. Que é uma forma de acelerar esse envelhecimento do corpo, seria isso? E pelo contrário também, a diminuir, né? Tem um gráfico que a gente normalmente apresenta nas aulas, que nesse declínio que começa nessa faixa, né, dos 20 aos 30 anos, a inclinação vai depender muito das condições de vida desse declínio, e não é uma curva que é linear e ponto. Ela pode ser piorada por algumas doenças ou por alguns hábitos de vida, e ela pode ser atenuada, esse declínio pode ser atenuado. Por exemplo, com atividade física, nós tivemos, por exemplo, antes de eu estar aqui no Claretiano, era professor na Unesp, nós tínhamos um trabalho com a doença de Alzheimer. Então, Vivência sobre a doença de Alzheimer é um texto que está disponível para download gratuito, se alguém tiver interesse, tem vários sites aí que tem o texto disponível. Doença de Alzheimer
em fase avançada, com idosos que não conseguiam ir para a Unesp e faziam atividade física no domicílio, com um manual que foi oferecido e um treinamento para os familiares, apresentou melhora. Teve um neurologista que veio participar numa banca de mestrado, ele falou, olha, isso foi um tapa na cara da gente, porque muitas vezes a gente fala, não tem mais o que fazer. E vocês estão mostrando que sempre tem alguma coisa que fazer, né? Então, quanto antes começar, melhor. Mas em qualquer momento é momento de começar. E essa força física que a pessoa, com o passar dos anos, ainda mantém, dá autonomia para ela, não é mesmo, professor? Como que funciona esse cuidado da saúde física? A gente fala muito em envelhecer saudável, né? Mas envelhecer saudável significa estar independente para as atividades de vida diária. E a gente sabe que estar independente para as atividades de vida diária depende da condição física. Então, não ser dependente, ser autônomo em todas as atividades que a gente faz no dia a dia, as mais simples, né? Como se banhar, se vestir. Se a gente não tiver uma condição física que nos permita, a gente vai ficar dependente de alguém. Então agora nós vamos até as ruas para saber o que as pessoas têm para perguntar para os nossos especialistas. Roda o VT. Quais os exercícios que ajudam a retardar o envelhecimento do idoso? E aí, professor César, quais são os exercícios mais comuns que ajudam nesse processo? Até pouco tempo atrás, a gente acreditava que os exercícios aeróbios seriam aqueles que proporcionariam os melhores resultados para o idoso nesse processo de manutenção da qualidade de vida. Hoje a gente sabe que os exercícios resistidos, musculação, ele é muito importante também, eles são muito importantes nesse processo. E talvez até mais importante, vários estudos nesse sentido. Então, o exercício aeróbio, associado aos exercícios resistidos, né, de musculação e outras atividades, como hidroginástica e outras, também auxiliam bastante. Mas hoje se existe bastante estudo sobre os exercícios resistidos. E a frequência também ela é importante, né? Que a pessoa mantenha uma frequência. O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele preconiza hoje que você tem que fazer, sem considerar a idade, tá? Que você tem que fazer atividade física durante 5 dias da semana, por 30 minutos, mas atividade física moderada. Ou então, atividade de alta intensidade, 3 vezes por semana, de 20 a 60 minutos. E muitas vezes as pessoas perguntam qual é a melhor. A gente normalmente fala o seguinte, aquela que a pessoa fizer regularmente. O importante é isso que o César falou, a regularidade. Então, se a pessoa caminhar é um bom exercício, nadar, correr, se correu a vida inteira, né? Eu uma vez estourei o joelho e o ortopedista falou, você já corria? Eu falei, não. Ele falou, por que nessa idade? Né? Então, mas às vezes essa questão também de encontrar aquilo que dá mais prazer, que é mais seguro, e se puder, intercalando exercícios aeróbios, atividades de musculação, né? O exercício resistido, e exercícios de alongamento ou de treinamento de equilíbrio, dá uma proteção melhor ainda. Perfeito. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos já. Fique aí. O Saúde e Educação está de volta e hoje nós estamos falando sobre a saúde do idoso. E comigo aqui está o professor César Zanella, fisioterapeuta, e o Dr. José Luiz Riani, o nosso médico especialista em saúde e envelhecimento. Doutor, aqui no intervalo nós estávamos falando, ainda continuando no tema sobre atividade, e o senhor comentou sobre a dança. Fala um pouquinho da importância da dança para as pessoas. A dança, todas as formas de dança, pode ser dança coletiva, com coreografia, dança de salão, balé, se puder, mas a dança de salão, por exemplo, é uma atividade de baixa e média intensidade que os idosos podem fazer por mais tempo. Então tem um grupo, por exemplo, em Curitiba, que estuda especialmente efeitos da dança de salão na saúde da população idosa, com grandes resultados. E o que é importante é que, além da atividade física, tem o afeto, tem a música, tem o ritmo, tem o convívio social. Então é uma atividade rica, né? E mexe com várias áreas cerebrais, né? Mesmo quando a gente está fazendo uma dança, uma coreografia, por exemplo, tem que ouvir, é uma área cerebral que tem que ver o movimento, é outra área cerebral, tem que planejar o movimento.
realizar o movimento, corrigir esse movimento, e cada coisa disso está mexendo com uma área cerebral. Então é um importante também fator de promoção da saúde mental, de proteção e prevenção da doença de Alzheimer. Me permita, claro, né? Aproveitando a fala do Dr. Riane, na fisioterapia a gente trabalha muito com dupla tarefa. A dupla tarefa seria a atividade física associada a uma outra atividade cognitiva, por exemplo. Isso potencializa o efeito, principalmente sobre as funções cognitivas do idoso. Por exemplo, eu quando comecei a fazer uns exercícios de academia, eu comecei contando só normal, daí contando só os ímpares ou contando só pares, depois regressivo, pares ou ímpares. Cheguei a contar com números primos, e aí eu descobri qual é a vantagem de se saber números primos que a gente aprende na matemática. E aí entra uma coisa muito importante que a gente tem que falar. Muitos dos idosos que já não têm mais essa autonomia 100% da saúde, tanto física ou mental, ele tem a figura do cuidador. Qual que é a importância do cuidador ter esse conhecimento, né, da saúde promovida através de atividades físicas diversas, né, a dança, como o senhor citou, e desses estímulos cognitivos, como o professor estava falando agora? Então, como o César disse, vamos buscar sempre a independência, né, o máximo possível. Se a gente conseguir viver bastante, viver com saúde, e se tiver a doença, não ficar com uma incapacidade, então o melhor, né? Essa é a grande receita. Mas se a gente ficar com limitações, é conviver também com essa limitação. E aí é importante o apoio tanto da família quanto da comunidade, né? A gente ensina aí no curso de medicina, os alunos e vários cursos da área da saúde, o genograma, que é entender como que a família se estrutura, e quais são as relações que estabelecem, e o ecomapa, que é como que os setores da sociedade, tanto formais quanto informais, como amigos, vizinhos, associação de moradores, igreja, enfim, todas podem dar apoio àquelas pessoas que precisam. E aí o cuidador, a gente também sempre diz que o cuidador precisa ser cuidado, né? Então, muitos programas são feitos de apoio ao cuidador, né? Porque senão o cuidador pode adoecer e ficar até mais grave do que a pessoa que estava sendo cuidada. Excelente. E vamos falar um pouquinho então também dessa questão que às vezes a família ela tem um cuidado excessivo com esse idoso, né? Com essa pessoa que ela ainda tem as vontades, as faculdades mentais que permitem que ela se desloque, que ela faça uma atividade, mas a família tem medo que se machuque, tem medo que não consiga fazer, todas aquelas limitações. Como a família pode lidar com isso para ajudar? Aí, César. Isso é muito importante a gente falar. Acontece muito parecido com o que acontece com as crianças, né? Exato. A gente superprotege e acaba inibindo o desenvolvimento das crianças. E quando a gente superprotege o idoso, a gente acaba inibindo que o idoso tome atitudes por si só, e ele acaba se tornando cada vez mais dependente do cuidador ou da família, né? Então, da figura do cuidador. Então é importante que a gente se aproprie de todas as habilidades, da autonomia do idoso, e que a gente crie ambientes que propiciem esse idoso a realmente incentivar, a participar e realizar essas atividades, tá? Então é muito importante que a gente não fique com superproteção. Os meus pacientes, às vezes eles reclamam, né? Ou seja, você não tem dó, né? A questão não é dó, a questão é fazer com que ele realmente se mantenha ativo. É motivá-lo, né? Sim, sim. E nesse caso, existem alguns idosos que acabam sendo cuidados durante um tempo e o cônjuge é que depois desenvolve uma doença mais grave. Sim. E aí o que estava sendo cuidado passa a ser cuidador. E as pessoas ficam admiradas porque tirou muita capacidade e não sabe de onde, né? Então, porque estavam subutilizadas essas capacidades. E uma coisa que a gente sempre fala também, que é importante o idoso continuar com autonomia e decisão sobre a sua própria vida. Por exemplo, se tiver que morar com alguém, com quem que vai morar? O idoso tomar essa decisão. Se ele precisar ir para uma instituição de longa permanência e adiar ao máximo que isso aconteça, mas se isso acontecer, ele participe desse processo de decisão também. Assim como nos tratamentos, isso a legislação inclusive prevê, o Estatuto do Idoso prevê a importância de preservar essa autonomia. E para isso,
o idoso às vezes está com dificuldade, seja por questões cognitivas, por exemplo, na doença de Alzheimer, ou uma dificuldade motora, mas ele pode ajudar nos serviços da casa. Ele pode ajudar numa tarefa, na preparação do alimento, e ele se sentir realizado de ter ajudado. Ou ensinar a receita, no lugar de ficar lá na sala esperando a comida ficar pronta, né? Então, essa participação do idoso, seja física, como o César também disse, às vezes é muito mais rápido, deixa que eu ponha a roupa, né? Então, e aí o idoso vai ficando cada vez mais para trás. O importante é a gente conseguir entender quais são as habilidades que estão preservadas, e em cima dessas habilidades a gente projeta aquilo que ele é capaz de fazer, né? O que o Dr. Riane falou é muito importante. Às vezes a gente está com pressa, precisa sair rápido, então ao invés de deixar ele se vestir, a gente vai lá e ajuda a vestir. Se programa antes, espaço, tempo, né? E deixe que ele, né, faça por si só. É fazer uma adaptação, né, da rotina, da família, de todo mundo que está ali em volta, para aquela situação que é nova, que é um processo novo. E é importante também que, quando tem a figura do cuidador, os demais membros da família se revezem no apoio ao cuidador. Às vezes um assume e os outros somem, né? E tem uma música dos tribalistas que fala, passe em casa, né? Que eu falo que muitos idosos estão silenciosamente gritando essa música, né? Passe em casa, estou te esperando, estou implorando socorro, eu quase morro se você não passa lá em casa. Então, essa ideia também de que a família participe do dia a dia e seja sempre um fator de estímulo. Muito bem. Vamos de novo para as ruas saber o que a população quer saber sobre a saúde do idoso. Eu gostaria de saber como que as atividades físicas auxiliam na melhora da saúde do idoso. E a pergunta é como a atividade física auxilia na saúde do idoso? Professor? São vários os benefícios, né? São inúmeros. Eu vou citar alguns aqui, que são os principais. Melhora da força muscular, prevenção de sarcopenia, de fraqueza muscular, melhora de flexibilidade, melhora de equilíbrio, prevenção de quedas, saúde mental, né? Então são inúmeros os benefícios. Se a gente for ficar listando um a um aqui, a gente vai tomar um tempo grande. Eu queria só salientar nessa questão, né? Prevenção de queda é um problema sério no idoso, né? E a atividade física ela trabalha bastante essa questão da prevenção de queda, né? Tem um dado até que chama atenção, 30% aproximadamente dos idosos eles vão ter uma queda durante um ano. E aproximadamente 13%, 15% terão mais de uma queda. E as quedas, 5% das quedas provocam fratura. E de até 10% das quedas provocam ferimentos graves. E aí o exercício físico, um dos benefícios importantes é melhora de equilíbrio e prevenção de queda. E como depois ele se recupera mais rápido também, né? E, doutor, quando acontece essa queda que acaba sendo mais comum com as pessoas idosas, isso tem um outro efeito emocional, que é o que começa a acender aquela preocupação no familiar, de que, ele não consegue, eu tenho que ficar atento, e a própria pessoa começa a sentir um pouco mais de medo, de receio. Como devemos lidar com isso? Então, a prevenção de queda é muito importante. Então, uma atividade física regular e essa questão do fortalecimento muscular é importante, e a flexibilidade, porque se houver um desequilíbrio e a pessoa está com a musculatura forte, as estruturas articulares estão exercitadas ali, estão tensas, né, estão boas, e essa perspectiva de voltar para o equilíbrio evita a queda. Se acontecer a queda, aí pode acontecer isso que você falou, é o medo da segunda queda, né? E às vezes o idoso não sai mais sozinho porque caiu. E se associar isso à questão cognitiva, a questão da memória, por exemplo, idosos que se perdem. Teve um estudo que foi feito na UFSCar, a minha filha que é fisioterapeuta também estudou isso no mestrado dela, e idosos que se perdem na cidade. E aí a família fala, não sai mais de casa. E às vezes ficam confinados. E isso piora tanto fisicamente, porque não caminha mais, e piora cognitivamente, porque não conversa com mais ninguém, não tem mais estímulos. Piora a questão emocional. Outro benefício da atividade física é mexer com os neurotransmissores, com endorfina, com um monte de substâncias aí, que dão prazer, que dão felicidade, que são antidepressivos naturais.
melhora a pressão arterial. Então, se confinar o idoso porque caiu ou porque se perdeu, é um prejuízo muito grande. O que fazer? Novamente, a família tem que assumir a responsabilidade. O idoso, para não cair, nós vamos ter que fazer uma avaliação, vai ter que fazer os exercícios, fazer fisioterapia, educação física, mas ele precisa continuar em atividade. Se ele vai sair e se perdeu, não vai sair mais não, vai sair com alguém. Então, e tem hoje outros dispositivos também, do maior ou menor custo, que permitem dar maior segurança para que o idoso também não se perca no espaço urbano. Não limitar, né? E também não fazer pré-julgamentos, colocar essas situações como coisas definitivas. Estar sempre atento, buscar orientação com profissionais, isso é muito importante. A família tem que estar atenta e buscar orientações. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos saber, é realmente a melhor idade? O Saúde e Educação está de volta e a pergunta, doutor Riani, é a melhor idade mesmo? Pois é uma situação complicada, porque para alguns idosos pode ser a melhor idade, mas alguns idosos que envelhecem na pobreza, no abandono, na negligência da família, no abandono do poder público, muitas vezes falar isso pode parecer ironia ou até uma agressão. Então a gente evita esse termo, né? Os profissionais de gerontologia têm recomendado não usar o termo melhor idade, a menos que a pessoa use numa situação muito pontual e pessoal. Então a gente usa mesmo melhor terceira idade ou população idosa, pessoa idosa, idoso e até velho, né? Como nós já dissemos. E professor, para ser de fato a melhor idade, tem que fazer tudo aquilo que a gente já discutiu, né? Cuidar da saúde, da alimentação, atividade física. Sem dúvida, são os requisitos básicos para que a gente envelheça com qualidade. É aquilo que a gente falou desde o começo, né? Qualidade de vida, independência, autonomia. Então, envelhecer bem significa evoluir para a melhor idade. Atividade física, alimentação balanceada, cuidar da saúde mental, tudo isso vai fazer com que lá na frente a gente viva realmente a melhor idade. E doutor Riani, nós temos diversas políticas voltadas para a saúde e para os idosos. Fala um pouquinho sobre esses instrumentos que tem à disposição da população. Então, nós temos o Estatuto do Idoso, que é uma lei, né, federal. Em 1º de outubro completou mais um aniversário, né? Então é uma legislação muito boa, o mundo todo tem tido referência a essa legislação brasileira nesse campo, como também tem na área da saúde. E depois tem as políticas específicas. E é importante que os idosos participem e lutem, tanto para conquistar novos direitos, quanto para não perder os que já foram conquistados, que muitas vezes há ameaças dessa perda de direitos. Então, participar do Conselho do Idoso, do Conselho de Saúde, ajudar a formulação de outras políticas públicas para suas famílias, para seus filhos, seus netos, sentir-se atuante na sociedade é importante. E na saúde existe então a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tem como base a atenção básica ou atenção primária à saúde, que são as unidades básicas de saúde, o postinho, né? Vários nomes que o pessoal utiliza por aí. E principalmente a estratégia saúde da família, uma equipe multiprofissional, com um médico em tempo integral, com formação na área de especialização nesse campo, e então essa atenção básica. Para isso, a caderneta de saúde da pessoa idosa, por exemplo, é uma estratégia de conhecimento da realidade do idoso, e o idoso, tendo esse documento, tem muitas informações sobre a saúde dele e muitas informações para que ele também se aposse e a família tenha informações sobre a saúde, como promover a saúde do idoso. Então, tem a atenção básica, depois os serviços de especialidades, né, os centros de referência, e no terceiro nível, o hospital de referência, com uma formação, com geriatras, com profissionais, uma equipe multiprofissional. Isso é o ideal, né, e nós precisamos construir isso, pelo menos do ponto de vista regional. Se não consegue construir isso em cada cidade, que tenha pelo menos uma referência na região. Professor, então para a gente fechar toda essa nossa discussão, qual é a sua grande dica para essa melhor idade acontecer de fato? Eu acho que está bem claro, né? Para que a melhor idade aconteça de fato, a gente tem que investir em atividade física regular,
investir em qualidade de alimentação, socialização, né? Estar sempre em contato com a sociedade, não se ausentar do convívio social. Tá? São fatores primordiais para que a gente consiga realmente envelhecer com qualidade. E lembrando que tem diversos espaços para os idosos participarem, que eles são gratuitos, são assistidos por profissionais, que cada cidade tem os seus órgãos que cuidam disso, né? Então, essa população tem sim como fazer tudo isso que a gente está falando, independente de classe econômica, social, não é? E, doutor Reane, para fechar, o que a gente precisa avançar para, de fato, no Brasil, a gente poder falar da melhor idade? Então, um avanço dessas políticas que já existem, na assistência social é outro campo que tem bastante, mas precisa também ter na área da educação, na área do esporte e lazer, na área da cultura. Eu tenho trabalhado também com o tema de preparação para a aposentadoria. E sobre esse tema a gente também acabou produzindo, e para download gratuito também, uma publicação que é o que vamos fazer depois do trabalho. É uma provocação o título, porque as pessoas pensam em happy hour. E a gente quer falar em happy years, né? Que o tempo da aposentadoria seja um tempo, e a velhice de um modo geral, seja um tempo de realização, de satisfação e que a pessoa se sinta vivendo bem, né? Eu estou com 66 anos de idade, curtindo meus netos, me aposentei, voltei a trabalhar em tempo parcial na Unesp, aqui no Claretiano, né? Me aposentei da Unesp e estou vivendo uma velhice muito boa, né? Então, espero que possa ajudar também que outros, que todos, né, tenham essa oportunidade de envelhecer dessa forma. Muito obrigada pela participação de vocês. E esse é um tema que rende muito mais assunto. Então, fique de olho porque a gente vai voltar a falar sobre a saúde do idoso. Na próxima semana, meu encontro marcado é com vocês e nós vamos falar sobre a prematuridade, a vida das mães na UTI. Até lá!